Voltamos com muita atração esportiva para você, ligado aqui na telinha da Rede TV. Maurício, bora começar falando da galera da parte inferior, né? Sem ser Remy, Paysandu, não é? Já Os começar com o emergentes. Campeonato Paraense, então, falta o Grupo C. O interior. Falta a gente Isso. destrinchar o Grupo C Grupo do C, Campeonato vamos lá. Paraense. Se o Zero já tiver aí o VTzinho com as informações. Só para matar, né? A gente já falou do Grupo A, a gente já falou do Grupo B, principalmente dos destaques, né, das equipes. Não deu para ir tão a fundo, né, nas equipes com todo o plantel, mas a gente foi para alguns destaques, alguns nomes que a gente vai acompanhar nesse campeonato paraense. E o Grupo C, que é o grupo da equipe da Tuna, né? A gente vem falando muito da equipe da Tuna. São 3 grupos, né? São 3 grupos, mas assim, a gente vai falar do grupo da Tuna, onde eles não vão se enfrentar, mas enfim, vão ser os adversários dos outros grupos. Peculiaridades do Campeonato Paraense, né? Sim. Eu acho um grupo muito difícil, né? Os adversários da Tuna, eles se reforçaram muito bem. E acredito que se a Tuna quiser almejar algum bom resultado para esse Campeonato Paraense, vai ter que correr muito, porque o Castanhal se reforçou muito bem. A Águia, né? O Independente também se reforçou muito bem. Times do interior, né? E principalmente o Tapajós, né? Sim. Surpreendeu bastante. Djalma, né? Falta só anunciar, né? O Djalma para a equipe do Tapajós. Vai ser anunciado oficialmente, né? Mas o Djalma Já tá certo, tudo certinho. será volante. O Tapajós que anunciou agora há pouco outro volante, né? Mas no caso não é o Djalma, mas daqui a pouquinho pode apostar que as redes sociais aí do Tapajós vai estar apresentando o Djalma. Se o Zero já tiver aí, a gente vai comentar sobre esses jogadores desse grupo C. Só falando, né, que ontem também a gente vai ter informação da Tuna. A Tuna renovou o contrato com 3 jogadores dessa temporada, inclusive, né? Aí a A Tuna. gente já vai começar então com a equipe da Dedé. Tuna. Daqui a pouco, Zero, a gente fala sobre a questão dos times Começa com a Tuna do mesmo, interior. que Começa a com a assessoria de imprensa, né, divulgou ontem a renovação do Dedé, do Alisson, rosto aí conhecido do torcedor da Tuna, tá há muito tempo aí na Águia do Souza, vai para mais uma temporada defendendo a camisa da equipe da Tuna. E o Balotelli, né, a gente até comentava que era esperado que Foi a bem Tuna na Luso- segundinha, né? que a Tuna fosse Cresceu. valorizar, né, o Balotelli, que tem contrato com a equipe da Tuna, e agora renovado, fechando aí os outros 5 nomes que foram falados durante essa semana. Então, 5 mais até 3, agora, 8, né? exato, 8 jogadores até o momento confirmados para o plantel da Águia do Souza, que vai fazer parte do grupo C do Campeonato Paraense. Agora a gente pode ir para as outras equipes, né, desse grupo C, que vão fazer parte com a equipe da Tuna Luso no Campeonato Paraense. O outro, esse daí é... Aí, então, ó, grupo agora C. sim, ó, o grupo C formado por Castanhal, Independente, Tapajós. Bora abrir o olho, Tuna Luso, porque esse grupo aí tá difícil. Você não vai... Imagine se a Tuna tivesse que enfrentar esses adversários aí. Começando pelo Castanhal, que anunciou, né, o Hermes Júnior há bastante tempo, né, um dos primeiros times do Parazão a Ele é anunciar. carioca, né? Exato, Eu ele não vem conheço o fazendo, trabalho dele. vem acompanhando. Aí um dos destaques do ano passado, tanto pelo Tocantinópolis, né? O Ele foi Banguelo. bem, Sim, a ele fez temporada uma desse temporada ano boa. foi boa. A gente já mostrou aqui, né, o Jefferson Murillo, o lateral colombiano que vem para a equipe do Castanhal, são os destaques até então da equipe do Japim, que anunciou, né, a volta do Gui Campana. Ele não vai aparecer aí na imagem, mas também é um nome que chama atenção de volta à Bom equipe meia, do Castanhal. bom nível Bom, meio. técnico. Quantos anos ele tem, Maurício? O Gui eu não sei Gui te Campana. confirmar, mas É experiente já. ele já é tem uma experiência, é uma um jogador rodagem muito aqui no bom, futebol né? Um jogador paraense. muito bom, e o Castanhal que vai enfrentar o Águia na primeira rodada do Campeonato Paraense. É um bom duelo também. Agora a gente já parte para a equipe do Independente, que olhou bem, né, o trabalho do Léo Goiano lá na equipe do Atlético Paraense, ainda na segundinha, né, e trouxe pro plantel. E Deola. junto, né, dele trouxe o Deola, goleiro conhecido do cenário nacional, o goleiro Deola que fez, né, a segundinha pela equipe do Santos lá do Moju. E a dupla de zaga, bem conhecida do torcedor paraense, o Martoni e o Mimica. Te emocionas? Não. Por que não? Essa zaga aí no foi bom. Remo, não era boa? Mimica, beleza. Mimica era um E o zagueiro Martoni? que continuou mais, agora o Martoni. E também outra contratação na defesa é o Kleberson Ilustre, né? O jogador que passou muito tempo na equipe do Castanhal, vai jogar pelo Independente também. Então, destaque para essa defesa do Galo Elétrico, que vai se preparando. Navegantão passou por melhorias, né, Bess? Também tem isso, né? Pode ser mais uma vez um alçapão, né? O Independente sempre se dá muito bem forte contra lá. a dupla Repá. E falando em dupla Repá, a estreia do Independente contra o Clube do Remo no dia 21. Aí a gente já parte para o Tapajós, que é outra equipe que anunciou o técnico muito tempo, né? Ainda lá pelos meados de outubro, o Arthur Bernardes, que trouxe para o gol o Paulo Rafael, muito conhecido aí pelo torcedor do futebol do Pará, principalmente pela torcida do Paysandu, né? Teve uma passagem
lá pelo Paysandu. O Jaquinha, lateral Saudades? esquerdo. A gente falou do Jaquinha Não, enquanto também. tava acontecendo a Por que não? segundinha, né? O lateral Não, esquerdo. não é um cara que me agradou, Jaquinha, não, mas... O próprio Adalto, outro jogador que fez uma segundinha interessante pela equipe do União Paraense. Chegou aí até pra Série C, no Confiança, né? Sim, teve. Ele sempre tem, né? Ele sempre sai, né, para outros estados para tentar mostrar o mesmo futebol e acaba sempre retornando. Aí o Thiago Mandi, também o rosto estava meio sumido Tá no cenário inchado ele paraense. por falar nisso. E aí a grande, né, contratação, grande contratação do o Tapajós. Douglas Santos vem para a equipe do Tapajós, um jogador que estava na Série C, né? A gente sempre assistia, né, pela Série C ele enfrentando o Remo e Paysandu. Dessa vez vamos ver mais uma vez enfrentando o Remo e Paysandu, mas desta vez pelo Parazão. O Tapajós estreando contra a equipe do Cametá na primeira rodada. E aí um gráfico interessante, né? Os últimos títulos dos times paraenses, eu peguei isso lá no Instagram do Gol Paraense, mostra ali o ano, né? Que o último... O Paysandu foi a Copa Verde, Foi a Copa né? Verde esse ano, o Cametá a segundinha, o Clube do Remo Remo esse ano. Paraense. E aí vai indo naquela ordem decrescente, né? O Amazônia. Ananindeua foi em que ano? Nem deu ali 90? 96. Em 96. 96. Deve ser um primeiro turno, não? Saudade do Ananindeu. Não, isso aí é a segunda divisão. A segunda divisão, sim, mas São alguns ali- Francisco. Volta aí, Zero, por favor. no caso, o Parauapebas, eu lembro que é o primeiro turno. Aí o Pedreira Carajás. é a segunda divisão de 2000. Castanhal, a segunda divisão de 2003. Abaeté, a segunda divisão de 2004. Tiradentes, segunda Isso. divisão. Vila Rica, segunda divisão. O Sport Belém, segunda divisão. O São Raimundo, a Série D. Parauapebas, segunda divisão. O Independente, a primeira divisão, né? Primeiro título do interior Sim, do Pará. 2011. Paragominas, segunda divisão. O Carajás, segunda divisão. O Vênus foi campeão da segundinha em 2014. O Águia, segunda divisão em 15. O interessante, o Águia jogou a segunda divisão do Paraense em 15 e estava na terceira divisão do Campeonato Do Campeonato Brasileiro. O Águia caiu em Brasileiro. 16. Aí o Pinheirense, a segunda divisão em 16. O Bragantino, a segunda de 17. O Tapajós, a segunda divisão de 18. Itupiranga, a segunda divisão de 19. A Tuna, a segunda divisão, né? Sim, em 2020. Segunda divisão de 20. O Amazônia 21, a segunda divisão. O Remo é o atual campeão paraense. O Cametá ganhou a segunda divisão agora em 22. E o Paysandu a Copa E o Verde. Paysandu a Copa Verde. Destaque ali para o Abaeté em 2004, hein? O Abaeté que Abaeté. terra Deu da muito cachaça, trabalho pro Remo. deu muito trabalho, né? E é o Em adversário, 2005, na C, né? principal da equipe O do Arthur Vênus. Bernardes, vocês sabem que ele já tem um trabalho aqui no Pará, né? Já. Não, eu não Sabe recordo. onde foi? Não lembro, mas eu sei que ele trabalhou por aqui. Ele trabalhou no Remo, cara, em 2004. Caramba. Ele foi um dos técnicos do Remo, quando o Remo estava na Série B, quando o Remo caiu pela primeira vez para a Série C em 2005, o Arthur Bernardes, ele foi um dos técnicos do clube do Remo. O Remo que acabou aquela temporada rebaixado, né? Foi a primeira vez que o Leão foi rebaixado para a segunda divisão, para a terceira divisão, perdão, e um dos técnicos foi o Arthur Bernardes. Naquela, Só tinha quantos retornando anos, agora. hein? 12, né? Sim, eu sou de 92. É, tu tinhas 12, tu? Eu sou de 98. O cara de... Jamais. 98, eu acho que eu tinha uns 7 anos, né? E ele tá retornando pro mais ou pro menos. Tá futebol. voltando agora pro futebol do Pará. O Arthur Bernardes foi técnico do Remo em 2004. Aí também, né, 2004. fica É sendo mais um também uma das detalhe. apostas, né, para a equipe do Tapajós que fez e pelo elenco está sendo mostrado aí. Você imagina com o acréscimo do Djalma o que ganha esse meio-campo da equipe do Tapajós. Me falaram até que tem um gringo para vir aí para o Tapajós, ainda não Aí tenho essa não- informação, não mas sei se o também. gringo for, por exemplo, o Balotelli que tem um Balotelli lá também, a gente vai falar disso depois, não conta. Então vamos lá. Balota. Vamos lá, vamos ouvir a galera que está acompanhando aqui a gente na telinha da Rede TV. Esse Valderrama, o Rodrigo Cunha, falando a respeito dos campos do interior. A Edson Mesquita já está ligado no programa. Fred, o taxista da saudade, mandando alô também para a galera de Barcarena. Luiz Família, Unicórnio, ele é barcarenense e não entende o porquê de não colocarem nenhum time na segundinha, pois tem um estádio bom lá em Barcarena. Cara,
tem investimento lá. Tem que ter né? investimento Tem lá e é empresas uma de grande cidade porte, né? realmente... Aí já depende, acho que, de algum clube, né? se interessar. Prefeitura, não, aí prefeitura, poder Também, público, né? com... Do clube poder também. Tem ter algum essa clube lá, condição. Rodolfo, tu que conhece há mais tempo? Cara, tem a seleção de Barcarena, eu já fui lá pra transmitir jogo, Mas clube mesmo... clube eu não me lembro Pois de é. Barcarena. Seria bom. Clube eu não me lembro. Porque eu que frequento muito né, Salinópolis por causa da minha avó, tem 2 clubes lá em Salinópolis e a pergunta que ele faz por Barcarena é a mesma que o povo lá de Salinas Já também pude ir lá, fala é muito sobre bom isso. Barcarena. Tem tanto o Real Naval quanto o antigo, né, Santa Cruz de Cuiarana, que estão aí inativos esses últimos anos. E o Real Naval, que é Real o Naval tradicional, né? É, de e lá, tava né? até jogando nessas categorias de base, estava no Sub-17 do Parazão desse ano, mas a equipe principal realmente não consta. Um abraço para o Fábio da Cabanagem, para o Palheta, para o Maranhão, para o Christian Gaspar, para o Roberto Carlos, para o Ronaldo Júnior. Ele está perguntando se tu já tem informação aí, Landuzinho, do jogo treino de hoje do Remo. O jogo treino rolou, mas não temos informação nenhuma, até porque o Remo não divulgou, não foi aberto ao público e nem para a imprensa. Se o pessoal da assessoria for divulgar, será fotos aí. Acho muito difícil eles divulgarem para cá, porque eles não costumam fazer isso aí. Mas, Deixa eu ver aqui no vamos ver, no ver WhatsApp. ver no Me falaram WhatsApp. que tu foi num prédio lá perto, tentou assistir o jogo lá. Eu tentei, não me barraram. Não conseguiu. Entendeu? E esse jogo treino foi o último, né? A galera do Sub-20 viaja amanhã para a Copa São Paulo. Boa sorte, porque dia 4 eles estarão estreando contra o Fortaleza, tá? E o Remo, né, que inclusive já foi, né, Landuzinho, para São Paulo, né? Não, vai amanhã. Vai amanhã? Vai amanhã. Vai amanhã para Vai amanhã. São Paulo. Eu tô encaminhando aqui pro nosso Zero. Zero, tô te encaminhando abaixo de daqui a pouco tu colocar o sósia do Maurício Bessa de hoje, as imagens dessa viagem, tá? Do Leão, por favor, meu amigo. Dessa viagem do Leão para São Paulo. Bessa, futebol do... Aí. Olha aí. É igualzinho, parece aquela galinha do episódio do Pica-Pau ali. Igualzinho. Maravilhoso. Ego Bessa hoje tá com tudo, com olha. Já estilo, né? arranjaram aí o... Que você não viu o óculos que ele frango. fez. Sempre. O Bessa, Diga lá. Pinheirense, Parauapebas, Copa São sim, Paulo. sim. Daqui a Sim, pouco sim, a Fera vai falar do Remo. E aí, esses dos times? Pois é, a gente até tinha falado, né, sobre de qual dos 3 times estaria talvez melhor, né, para essa competição, até pelos adversários. Eu vejo o Parauapebas, não só pelos adversários, mas também pela preparação, né, que a equipe do Parauapebas tem. Diferente do clube do Remo, que volta e meia tem um amistoso, né? O clube do Remo fez um amistoso lá no CT, Luciano, contra... Teve um amistoso, né, do Sub-20 lá pelo CT. Teve um amistoso, mas faz um tempo E já. eles foi jogam contra- também contra o Sub-17, enfim, aquele rachão. Eu acho que foi. Fez o jogo treino contra o time principal. A equipe do Parauapebas, em Parauapebas, disputa torneios internos lá da região de Parauapebas, joga os campeonatos próximos ali, sem contar que tem também essa integração contra a equipe Sub-17, enfim. Eu acho que o Parauapebas ele conseguiu experimentar mais, conseguiu fazer essa molecada se movimentar mais, e pelos adversários que tem, eu vejo o Parauapebas um pouquinho melhor para essa competição. O clube do Remo foi o campeão paraense, tem esse peso a mais, né, de ter que mostrar um pouco mais de qualidade. Os adversários do clube do Remo vão ser um pouco mais difíceis, mas a gente espera que os meninos nesse tempo todo, né, apesar de não ter tido tantos jogos treino como, por exemplo, a equipe do Parauapebas tem por lá pela região dele, mas que os treinamentos, E o Parauapebas vai ser o único que possam vai ter sido de avião, né? o patrocínio por lá aconteceu, né? Isso favorece, né, até para a Cara, equipe é o chegar, certo, né? velho. Para a equipe chegar lá Certo. em São Paulo, já se ambientar, chega um pouco mais cedo, diminui um pouco esse cansaço, né, esse estresse que é da estrada. É 3 mas, dias, enfim, tá? O clube do Remo Johnny. tem, né, a camisa que pesa, né, para Eu fazer esse acho que campeonato ano bom. que vem, quem assumir, né, porque esse é o último ano de gestão do Fábio, não sei como é que vai estar a base, como a gente estava aqui com o Marcelo, abraço para a galera da base do Remo, o Remo está no estatuto dele, que cada partida tem que ser na hora. Pá, 5% para a base do Remo. Acho que Sim. se tirassem a renda de um jogo daqueles lá, que aqueles pernas de pau fizeram na Série C, a renda de um jogo Já ajudaria dava para muito pagar. essa viagem. E aí não é a galera da base, tá? Isso aí não é a galera da base. Não é o Piedade, não é o Paulinho, não é o Marcelo, isso vem da diretoria. Tá?
Não é diretoria, não. precisava Isso nem vem da incluir- presidência do Isso Remo. não precisava nem incluir a viagem Tá. da comissão, só os jogadores. Não, né? a comissão Sim. técnica também, Mas só ela 5 da trabalha. comissão. Só Ela 5 da trabalha. comissão, mas jogadores. Entendeu? E aí dá Uma pra- renda dessa daí, de esse bando de porcaria que jogou no Remo na Série C, uma renda, pega os 5%, cumpre o que faz o estatuto, Sim, com certeza. Eu acho que o pra Remo, pagar, os moleques merecem. apesar Eles fizeram a parte deles, eles colocaram o Remo de novo 2 anos na Copinha, sim. o nome do Remo Na Copa vai do estar na Brasil mídia, Sub-20, na Copa do sim. Brasil Sub-20, o nome do Remo vai estar na mídia. Qual é a mídia do Brasil nesse começo de ano? É a Copa São Paulo. O nome do Remo está lá, Tá lá. graças ao trabalho que é feito na base, graças ao trabalho dos treinadores da base, graças aos trabalhos dos profissionais que estão lá na base da equipe do Clube do Remo. Então, cara, é só uma renda. Já que se não se cumpre o estatuto, porque o estatuto do Remo 5% tem que ser colocado lá para a base, cada jogo é assim que diz, e não é cumprido, e não é nessa gestão, é desde quando foi colocado essa questão lá no estatuto só para enganar? Besta, pega só um jogo. Se o Remo conseguir a Nossa, vaga para a Copinha do ano que vem, qual jogo que vai lotar? Pega a renda, uns 5% desse primeiro jogo. E já deixa colocado. Coloca na conta do Landuzinho, que é limpa. Opa. Para ele deixar lá. Aí quando chegar na hora da viagem, ele comprar as passagens para esses moleques. Pelo amor de Deus, cara. Então os meninos Porra, vão. até hoje o Remo indo de ônibus pra Copinha, bicho. Os meninos vão pegar isso, né? E ter que se sobressair, né? Sobre essa questão. E eu acho que o Remo tem, né? Como mostrar, né? Todo o trabalho que foi feito nessa temporada. Pode surpreender também as equipes ali que estão no grupo. Já a equipe do Pinheirense, eu acho que assim como no Campeonato Paraense, vai correndo por fora, mas também pode surpreender, né? A gente sempre espera que a molecada do Pinheirense apareça nesses momentos, né? No Campeonato Paraense a gente ficou ali só acompanhando a distância, quando veio os caras chegaram na final e fizeram o jogo que fizeram contra o Clube do Remo, valorizaram muito a final e fizeram com que tivéssemos 2 grandes jogos. E né, hoje o Sub-20 o cara tem que estar pronto. Não adianta o cara chegar... Os clubes dos grandes centros do Brasil não querem mais. Não, e sabe qual era a alternativa? Era botar o menino do Sub-15 para jogar futsal. Que é o que acontece, né, na maioria das vezes. Mas assim, o menino, por exemplo, tem 15 anos, joga no Sub-17, um exemplo aí do Clube do Remo, por exemplo. Não tem competição pra tua categoria. Joga futsal. Vai no futsal aí. Quando tiver o Sub-17, tu volta. Enfim. Aí não tem como, né, tu trabalhar um jogador desse jeito, né? Ele vai treinar dimensões diferentes, treinamentos diferentes, espaço, enfim. Tem muitas questões aí que vão se adequar e vão melhorar, né? Conforme o Campeonato Paraense Sub-15 volte a acontecer. Olha aqui, o Marcos Souza, ele tá perguntando qual o problema dos moleques irem de ônibus. Eles ainda não se pagam. Qual é o nome? Marcos Souza. Eu não vou nem responder, não. Marcos, se tu fosse um Atleta. jogador, tu tivesse uma competição que vai começar, quando é que começa a Copinha? Dia 2, 3? Dia... Pro Remo é dia pro 4. Remo, pois Remo é, é pro dia Remo é dia 4, 4. tá? Hoje a gente tá É no dia dia 3 29. Tu vai viajar hoje dia 29. Tu ia preferir ir de ônibus, pegar aí 3 dias, 4, enfim, de ônibus, ou tu ia preferir ir de Cara, avião? é o nome do clube. Não, o Remo responde é aí, grande. responde aí. Tu fez a pergunta, E agora outra a gente faz pra coisa, ti. outra coisa, o Remo tem condições de pagar. O Remo um tem dia. condições Se o de Remo não pagar. tivesse, a gente, beleza, pô, Se tranquilo. o Remo tivesse com aquela pindaíba que ele tava. Mas O o Remo tem Remo condições. paga 40. Cara, o Remo pagou 70 mil pro Pimpão, velho. Porra, 70 mil pro Pimpão pra me ler isso, cara. Não tem Entendeu? vontade nem de responder. Sendo que esses moleques, eles são ativos do clube. Sim. Representam a camisa Eles, do na Clube do teoria, Remo. em qualquer Estarão lá clube, defendendo o escudo. sério, o Remo é sério e tudo mais, mas com uma mentalidade que precisa ser melhor trabalhada, não só o Remo, o futebol do Pará na base. Não, o Pinheirense vai de ônibus, beleza, Não, mas beleza, olha a mas é o diferença. Pinheirense, Mas Pois o Pinheirense, ele não tem Ele não tá nem na condições, ele é o elite do Pinheirense. Paraense, então não teria nem como cobrar uma coisa de dessa. avião para o Parauapebas, né? Aí o Remo pagou. Não, e se o Pinheirense 70 tivesse mil. ido de avião, você imagina como ia ficar a imagem Aí o- pro Remo. Se o Pinheirense consegue, de repente, Aí é dois lá... de O avião. Parauapebas vai. Ah, mas o Paraupebas tem um incentivo, Não, mas beleza, enfim. visão. Mas imagina se o Pinheirense consegue, por exemplo, lá um incentivo da prefeitura de Quaraci, vamos mandar você já. Lá do- Imagina da- como ia da- ficar da- pro Remo. do distrito, como né, ia lá ficar do- com o Remo. Vergonha, não, pelo amor de Deus. Cara, o Remo pagou 70 mil pro Pimpão, velho. É complicado. Quando foi que o Pimpão chegou? Em maio, né? E o Pimpão fez uma postagem agora em novembro falando que o Remo quitou tudo que deve com ele. Então vamos lá, que ele não abriria a mão porque eu não abriria. 70 mil em junho, 70 mil em julho,
140 mil? 140 mil. Mano, foi uns 300, mais de 300 pau pro Pimpão. Acho que bateu ali meio milhão, até passou, mas enfim. É igual, é igual. Não dá, cara. Aí é essa a resposta aí, mas se tu puder responder também o que, gente que tu ia vai- preferir, se tu espera. ia querer ir de ônibus ou se tu ia querer, Não por dá. exemplo, ir de ônibus, aí vai E ter o o critério. cansaço que essa Tem gente galera que vai gosta de chegar, viajar né? de ônibus, tá? E o cansaço que essa galera vai chegar viajando de ônibus ali, seria evitado de avião ali, mas tudo, deixa pra lá. Isso E Não, aí, tu o imagina profissional, rapidinho, no pique. Não, Fala, rapidinho. vai, Ainda tem a questão, por exemplo, do fim de ano. Tu imagina como o moleque poderia passar no fim de ano com a família dele, viajar lá pelo dia 1, 2, enfim. Se tivesse, por exemplo, Ou ele uma poderia possibilidade. muito bem viajar agora de avião e passar lá o fim de ano, mas tudo certo. O profissional teve essa primeira bolsa de escalação, logicamente, que o clube do Remo... Bora pro profissional, vai, essa questão, Luciano. um profissional sério. que... Égua, tem, Não, Deixa eu ele, respirar, vai. tem vai. cara respirar que aqui, olha, que mano, tá que complicado. Essa Égua foi- merece o time na série, merece o time na série Esse C, cara merece velho. aí o Potita de volta, mas vamos Porque lá. não é. É Esse sério. que Fala precisa. sério, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver, Potita. deixa eu me reconcentrar Tem, aqui. tem um O Caibi que eu te o- falei. O próprio lateral direito aí, aquele lateral direito agora aí. Égua, Aquele cara, alto que tava aí, lateral O direito. Ítalo, Celcinho, Ítalo Celcinho. zagueiro. Celcinho, pega o Celcinho. Pronto. Ítalo zagueiro. O Luan, meu Deus do céu. Entendeu? Ô, Luan, chega a me dar... Porra, 70 mil. Meu Deus. 70 mil, um mês. Um mês o Remo pagou 70 pau pro Pimpão, velho. 70 mil. Um gol só, né? O Luan, 70 Foi um mil. gol só. Um gol. É. Acho que um gol e uma assistência, mas- 70 mil pro Pimpão, velho. Já pensou se dá 70 mil pra essa base? Se dão só um salário pra base trabalhar o ano todo, cara. 2. Pega 3 salários, 200 mil pra base do Remo trabalhar o ano todo. Égua, cara. É isso. Tem tempo para as curiosidades aí do Parazão, Rodolfo? Tu acha que dá tempo? Rapidinho? Bem no pique, mano. Bem no Eu ainda pique, vou se o falar Zero dos tiver aí, patrocinadores, as tá? curiosidades do Campeonato Paraense, rapidinho, só pra finalizar, porque... exatamente, a gente já mostrou o Balotelli, né, da equipe da Tuna, mas o Campeonato Paraense vai ter outros 2 Balotellis, cara. Uhum. Por incrível que pareça, o Leandro Balotelli no Bragantino e o Igor Balotelli no Tapajós. Então, se você estiver acompanhando o jogo na Rádio Clube do Pará, de repente, o Rodolfo fala que tem gol do Balotelli, vai ter que esperar o Rodolfo dizer de que Verdade. equipe o Balotelli fez gol. Lembrando, né, que eles são muito parecidos. O apelido vem referente ao Balotelli italiano, que é este senhor aí da imagem. O Landozinho, se ele rapar a cabeça também, tirar essa barba, talvez ele seja o Da família Balotelli. Luciano Balotelli, ele que vai se filiar aí a um clube no Campeonato Paraense, não sei ainda. E ainda destacando outros nomes curiosos nesse campeonato, o Joilson Lukaku, né? Você imagina. O Campeonato Paraense rodeado de Joilson Lukaku. Meu Joilson vai jogar ao Deus. lado do Balotelli, no Ai, caso o meu Leandro lá na equipe Ai do do Bragantino. céu. A equipe que anunciou o debut. Atacante, Debu. anunciado, Tava no acho que ontem, né? Foi anunciado o Tocantinópolis. debut, sim, tava no Tocantinópolis, passagem por Paysandu, teve uma passagem rápida pelo Castanhal, então outra contratação da equipe do Bragantino rápido, e o Djalma, né, que vai ser provavelmente anunciado daqui a pouco No Tapajós, né? na Ele já equipe do falou Tapajós. Sim, então só Falou aguardando o anúncio lá pela equipe do Tapajós. E olha, não é Campeonato Paraense que começa hoje, é amistoso lá no Zinho Oliveira. Legal, cara. Águia contra Parauapebas, já Legal. prevendo aí o Campeonato Paraense de 2023. Foi rápido aí esse resumo, deixando um abraço para todo mundo que acompanha aqui os Mestres da Bola, aos meus pais ligados lá no Guamá e ao Sandro lá da Arena Brasileirão, sempre ligado nos Mestres da Bola, ele que vai me patrocinar no que vem. Lancei. Legal, é nóis. Vem... Tchau, tchau, galera. Na sequência vem a palavra de fé com o pastor Ricardo Santana. Tchau, tchau.